Assim como no mesmo nível nosso existem vários seres, no nível superior também tem outros seres. E aqui ele comenta que a alma, às vezes, não se sente bem ou não consegue, em determinado nível que ela esteja, ela tem muita dificuldade para voltar. Né? Nesse retorno aqui, ela diz que quando encontra, olha para a personalidade e vê o que habita na personalidade, o que os homens fazem, ela tem dificuldade de voltar, até encontrar um local adequado, um corpo adequado que ela possa habitar. Daí percebe-se nitidamente que nos processos de descida da alma da matéria, que alguns chamam de encarnação, quanto mais primitivo, mais rapidamente você volta. Menos problema a alma vê em experimentar. E à medida que você vai evoluindo, esses espaços ficam cada vez maiores. Menos vezes a alma desce. Até o dia que a gente não precise mais voltar. Desenvolvimento da personalidade. Quando a alma finalmente decide canalizar toda a força de sua energia para a personalidade, a mudança produzida é esplêndida. Não gosto da frase dessa forma, porque quando você diz quando a alma finalmente decide canalizar toda a força de sua energia, dá a impressão que a alma tem vida própria, né? A alma é outra coisa, completamente separada, que eu sou uma, a alma é outra, a alma tem vontade própria, ela faz o que ela quer, e na realidade é o contrário. Eu sou a alma, né? Esse corpo é que eu não tenho controle sobre ele. Então eu entendo essa frase aqui como se ele dissesse: quando você tiver desenvolvido a sua consciência a ponto da alma atingir a sua plenitude de poder sobre os veículos inferiores, agora a alma é senhora da personalidade, e aí então ela decide canalizar toda a sua força de energia para a personalidade, a mudança produzida é esplêndida. Ninguém que não tenha investigado o assunto por si consegue imaginar como pode ser maravilhosa, rápida e radical essa mudança quando as condições são favoráveis. Isto é, quando o ego é razoavelmente forte e a personalidade não é incuravelmente viciosa. Não é fácil explicar com palavras desse mundo as diferenças existentes entre egos, uma vez que todos eles são, em diversas maneiras, muito maiores do que qualquer coisa que estejamos habituados aqui na Terra. Analogias são notoriamente confusas quando levadas além dos limites ou tomadas muito literalmente. Mas talvez seja possível transmitir um débil reflexo da impressão em mim produzida pelo relacionamento com elas. Se eu disser que um ego avançado faz-me lembrar um embaixador digno, imponente e gentil, pleno de sabedoria e delicadeza, enquanto que o menos desenvolvido mais parece o proprietário de terras, rude e bonachão. Um ego que já esteja na senda aproxima-se do adeptado, tem muito em comum com os grandes anjos e irradia influências espirituais de força prodigiosa. Entrar em contato com tal pessoa é de fato um privilégio e uma bênção. O que ele tenta relacionar com o embaixador, talvez seja a visão que ele tinha na época, mas não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar isso. Há pessoas que a gente chega perto e a gente percebe que aquela pessoa não é uma pessoa que volta qualquer. Há pessoas que a gente chega perto e a gente percebe nitidamente que você está diante de algo diferente. Né? Tá bom para ruim. Para bom, para ruim. Mas eu estou querendo dizer aqui no fato do bom. Algumas pessoas já devem ter percebido isso. É claro que tem muito da sua característica de personalidade, claro que tem muito no raio no qual você faz parte, né? Se você é mais emocional, se você é mais intelectual, tem muita diferença.
Mas há pessoas que parecem que nos arrastam no seu pensamento. Algumas pessoas sentiram isso com a nossa ex-presidente, nossa senhora Teosófila, a senhora Raida Pinheiro, que já faleceu, que quando estavam diante dela, sentiam que estavam diante de uma pessoa diferente. E outras pessoas sentem em relação a outras pessoas. Quer dizer, sei lá, a determinados bispos, eu já senti isso com bispos de nossa igreja, vamos pensar talvez no Papa, não sei se esse ou em outro, não sei se esse é o melhor exemplo, nunca tive perto dele, não sei, mas como João Paulo II, que ele chegava e as pessoas, pronto, já se sentiam assim, ganhas, né? Não precisava nem falar, era o jeito, era o olhar, era a presença. É como se aquela alma fosse uma alma tão grande, e alma grande na Índia é Mahatma, né? Como se aquela alma fosse tão grande que você entrasse dentro da alma da pessoa. Quer dizer, quando você se aproxima daquela pessoa, você sente o poder daquela alma, você sente aquela alma desperta. Não há outra forma, como diz o Vidimita, de saber isso a não ser sentir. Quando você está diante de uma pessoa e você se sente tocado profundamente, independente de qualquer coisa, ela não precisa falar, ela é pela própria presença. E talvez isso ele faça aí a colocação em relação ao embaixador, aquele jeito de ser, a educação, a postura, em relação a uma pessoa mais rude. Eu acho que ele tenta, e ele diz que é quase impossível de tentar passar esse conceito, mas as pessoas que já tiveram a possibilidade de se aproximar de pessoas espiritualizadas, altamente espiritualizadas, a gente sente essa coisa assim, indescritível. A dificuldade deste assunto aumenta muito, uma vez que nos é necessário focá-lo. Isso eu já li, ao mesmo tempo de dois pontos de vista. Acho que não li, não. A maioria de nós aqui na Terra é constituída sobretudo de personalidades afirmativas que pensam e agem, quase que exclusivamente como tais. No entanto, sabemos o tempo todo que somos de fato almas, egos. E aqueles dentre nós que por muitos anos de meditação tornaram-se mais sensíveis às influências mais sutis, são com frequência conscientes da intervenção desse eu superior. Quanto mais conseguirmos nos identificar com o ego, tanto mais clara e sensatamente veremos os problemas da vida. Mas enquanto nos sentimos ainda como personalidades, admirando nossos eu superiores, é obviamente nosso dever e nosso interesse abrirmos a eles, atingi-los e persistentemente estabelecer dentro de nós as vibrações que lhes serão úteis. Uma vez que o egoísmo é a intensificação da personalidade, nosso primeiro passo deveria ser o de nos livrarmos disso. Depois devemos manter nossas mentes plenas de pensamentos elevados, pois, se estiverem todo o tempo ocupadas com questões inferiores, mesmo quando essas questões possam ser bastante apreciáveis à sua maneira, o ego não pode prontamente usá-los como canais de expressão. É difícil, num texto, você passar isso para uma pessoa que você não sabe quem está lendo, né? Quem já experimentou algo da alma, ou quem já tem essa visão um pouco diferente, consegue compreender esse discurso. Mas se quem está lendo é uma pessoa que não percebe a consciência de si, que não percebe a existência da alma, o máximo que ele pode fazer como personalidade é procurar diminuir o seu egoísmo. O egoísmo nada mais é do que achar que você é a última bolacha do pacote, quer dizer, totalmente voltado para si, tentar quebrar isso e tentar se relacionar com a alma como se fosse algo superior a você e você em relação a ela. Quer dizer, o que ele está sugerindo aqui é um vínculo de você com você mesmo. Só que, em vez de ser da consciência controlar a personalidade, não. É a personalidade devota ao eu superior, na esperança de que tenha um contato com esse eu superior. E coloca isso dessa forma aqui.
Ele, quando começou então o texto, ele falou do espírito, só para relembrar, caiu no assunto da alma. Dentro da alma, ele falou do corpo causal, não, a alma humana aqui. Falou da alma humana e comparou a alma humana com a personalidade. Falou da evolução da alma e o desenvolvimento da personalidade. Agora, então, ele vai entrar no capítulo da intuição. A intuição é o coração da alma. A intuição é o núcleo. Porque se a gente considerar que a alma tem 3 partes, é só didático, porque a alma não tem 3 partes, mas assim, que ela tem uma parte inferior, que seria a abstração ou a inteligência, que permite fazer contato com esses veículos inferiores, que é a consciência, né? Que nos fala, é a voz que fala. E a gente considerar que tem algo superior, que é a expressão mais alta da alma, que é a expressão do próprio Pai, né? Que é a vontade, o poder da fé, né? A expressão da ação, aquele que simplesmente faz e acontece, que é o poder mais elevado da alma, que é a manifestação da criação. O intermediário disso, o coração, é a intuição. A intuição, que é chamada no Oriente de Budi, que vai dar a ideia do budismo, que é a própria unção que dá a ideia do Cristo. Essa intuição é a famosa amor e sabedoria. É amor porque a intuição é aquela que é capaz de nos dar, quando você coloca a consciência nela, nos dá a noção da unidade. Então, a noção de unidade, quando você passa da contemplação para a unidade, quando você passa da contemplação para o samadhi, para o satori, quem dá isso é essa capacidade da alma, esse núcleo da alma, que é então, que o budismo vai relacionar essa energia a Buda, a gente relaciona a Cristo, que é a própria unção. E essa noção de amor, sabedoria, amor no sentido que conhece a unidade, e sabedoria, porque agora ela é experiente de tudo aquilo que você conhecia, agora você sabe de verdade, caíram todos os véus. Esse amor, sabedoria, é o capítulo que ele vai falar sobre intuição. Trazemos nossa capacidade de uma vida para outra. Mas às vezes, algo definido pode ser trazido da mente ao cérebro físico. E isso chamamos de intuição. No que nos diz respeito aqui na Terra, o que ele está chamando aqui de intuição? Ele está falando dos lampejos desse veículo na personalidade. A gente tem a consciência, que é aquilo que fala e que discute conosco mesmo, que é a parte do cérebro, da mente, da personalidade. Mas existe uma voz que está acima da consciência, que se manifesta muito poucas vezes na vida, que não conversa. Ela te dá a nítida impressão que você sabe que é assim. Não houve a consciência dialogando, não houve a consciência imaginando, não, você sabe que é. É como se fosse um lampejo de certeza. Esse lampejo de certeza é quando essa alma, depois de muita experiência, ela criou um canal com a personalidade de tal forma que mesmo que você não esteja com a consciência nela, ela consegue te mandar verdades. Aí sim, aí são verdades. Não é achismo, não é impressão, não é argumentação, não. É algo que você tem certeza absoluta. Por isso que eu relaciono também o corpo da intuição com fé. É algo que você sabe. Por que é? Não me interessa, isso para mim é assim, isso aí eu não vou discutir. Isso eu não discuto. É um lampejo que vem, que você não vai entrar em discussão. Quando você discute a existência de alguma coisa com alguém, é porque você não tem certeza. Quando você discute com alguém se Deus existe, é porque você não está certo disso. Vai chegar um momento que você vai falar, não, esse assunto eu não discuto. Isso aí, para mim, já está fechado. A certeza é absoluta. É como se tivesse algo de dentro da nossa intuição que dissesse, isso é assim. É uma certeza indiscutível. E é isso que ele está dizendo, que se manifesta em nós como intuição, não tem outro nome para dar, né? No que diz respeito aqui na Terra, o que deveríamos fazer em algumas crises, ou
a solução para uma dificuldade em especial, subitamente projeta-se na mente. Um exemplo muito bom disso é encontrado em nossa atitude perante qualquer novo ensinamento que nos defrontamos. Lembro muito bem meu próprio caso, quando deparei-me pela primeira vez com o imenso cabedal do ensinamento oriental sobre todos esses assuntos. E no exato momento em que me foi apresentado, soube que era verdadeiro. Ah, bom. Isso também aconteceu comigo. Tudo bem, quando a gente nasce, a gente não lembra o que a gente já fez, o que a gente já escutou. O que a gente já viveu, o que a gente já aprendeu, a gente não lembra. Mas há momentos que você entra em contato com determinadas coisas e você diz, não, isso aqui eu sei, claro, sempre soube. Faz todo sentido. Faz todo sentido, você está doido. Isso eu já sabia, eu só não conhecia essa versão com essas palavras, mas isso aí para mim não é novo. Então, aí sim, quem dá a certeza disso é esse canal que já foi aberto e que você sabe que é. Né? Você escuta, mas é como se não fosse a primeira vez. Você só está reajeitando no cérebro algo que já era seu. Agora, quando a pessoa escuta e ela não consegue absorver, então aquilo para ela ainda não é verdade. Não faz sentido ainda. Então tudo bem, não precisa fazer. Não é para fazer. Porque todos têm o seu momento. Né? E ele dá esse exemplo aqui. Ele dá o exemplo no caso dele. Né? A partir daquele momento aprendi a prová-lo em mim mesmo de muitas formas. Mas mesmo agora, depois de ter feito tudo isso, não creio com mais intensidade do que eu fiz naquele primeiro momento. Continuar estudando não aumentou a crença, porque no primeiro momento já era verdadeiro. Né? Estava, então, tão certo quanto estou hoje, só que não teria podido dizer-lhes o porquê de minha certeza, ao passo que hoje posso, porque fiz experimentos, porque vivenciei a experiência, estudou, se aprofundou, comparou com outras coisas, viu se realmente fazia sentido, comprovou a ponto de poder falar e a ponto de poder escrever. Observei os fenômenos e agora posso dizer eu sei, enquanto que antes eu só podia afirmar acredito. Mesmo assim, a crença era igualmente certa, pois era o resultado, de fato, de eu já ter estudado essas coisas em outras vidas. Essa mesma filosofia nos foi ensinada por Pitágoras, na Grécia, há mais de 2.300 anos. Aprendi assim como enxergar a verdade disso por mim mesmo na minha alma. Havia, portanto, um conhecimento certo desse ensinamento. Mas esse conhecimento, como conhecimento, não estava absolutamente no cérebro físico. Tanto quanto posso ver, ele poderia nunca ter entrado na minha mente nova, a menos que os fatos me tivessem sido apresentados do exterior. Quer dizer, o que aconteceu no exterior fez essa conexão. E ele até afirma que, se não tivesse acontecido, talvez ele não lembrasse disso. Ficasse para outra vida, ou para outro momento. Aparentemente era necessário esse estímulo para despertar de novo as antigas recordações que habilitaram a alma a impressionar o cérebro. O fato de isso ser verdade. Naquele momento, a alma e a mente inferior uniram-se no sentido de que a convicção da alma entrou na mente inferior. Esse é um tipo de intuição, e vocês verão de imediato que também se trata somente de conhecimento baseado na experiência. Chamamos isso de intuição porque, no que se refere a nós, entra nessa mente inferior a partir do alto. Além da intuição, existe o impulso. Esse é o resultado de sentimentos, de gostos e aversões que vêm do corpo emocional. O que ele está dizendo é que não é só porque apareceu na cabeça que é intuição, Aparece muita bobagem na nossa cabeça que não tem nada a ver com intuição. Na realidade, aí o corpo emocional, os instintos, os desejos, a atração, a repulsão, tudo isso cria imagens, formas que vêm na cabeça. E isso não é intuição. Inclusive esse negócio de imagens que vêm na cabeça
e que vêm de uma energia tão forte, que é do corpo emocional, são extremamente perigosas. Ele não fala por aqui, ele vai falar em outro livro, no Corpo Mental, sobre que aquilo que a gente pensa tem uma forma. Os pensamentos criam forma. O tempo todo que a gente está pensando está criando forma. Essas formas... Vocês já ouviram falar de pessoas que escutam a música e vê cores, né? Uhum. Assim como o som entra no nosso ouvido e cria impressões, algumas pessoas, quando escutam sons, veem impressões. Quer dizer, é como se fossem imagens. Tudo que a gente pensa forma imagens, estruturas, formas. Só que elas formam e apagam, formam e desaparecem o tempo todo. Mas se você pensa sempre numa mesma coisa, a forma fica mais definida. Se essa forma ficar muito definida, ela pode ganhar vida própria. De duas formas. Por quê? Aquela forma definida, que tem uma energia que você pôs, ela volta à sua mente e te faz lembrar, e quando você lembra, você manda mais energia para a forma, e ela volta para a sua mente e te faz lembrar, e ela vai ficando cada vez mais forte. Então, a própria forma, não deixa de ser um vício, né? Que você pensou e que criou a forma, ela passa a te incomodar e te perseguir, e nos piores estágios, essa forma pode ser ocupada por alguma coisa. Por alguém que já morreu, ou por alguma coisa que, através daquela forma, suga a energia sua. Porque toda vez que você lembra, você manda energia para aquela forma, ela se reconstrói e ele tira parte da energia. E ele te faz lembrar de novo. Porque você manda mais energia e ele te vampiriza. Então, isso vai acabar acontecendo em casos patológicos que a gente vai chamar de mania de perseguição ou de pessoas que não conseguem, adictos do modo geral, né? Pessoas que se sentem presas ao pensamento, presas a uma ideia, chega à obsessão. Num nível mais elevado, chega à obsessão, que pode ter nascido com um simples pensamento. A gente não tem controle sobre essas coisas. E aí, claro, existem alguns jeitos, algumas técnicas para minimizar, para ajudar a eliminar isso, né? Desde que tenha sido habitado, ou mesmo não estando habitado, é possível fazer a reversão. É trabalhosa, mas é possível. E ele está comentando isso aqui agora, que além da intuição existe um impulso. Esse é resultado de sentimentos, gostos e aversões que vem do corpo emocional. Todavia, quando se refere ao cérebro físico, o impulso é uma impressão do... Todavia, quando se refere ao cérebro físico, o impulso é uma impressão do alto, quanto o é a intuição. E a dificuldade está em distinguir a intuição do impulso. Todos sabemos que gosto e aversão, seguidamente, nos vêm sem razões específicas. Não sabemos com precisão que gostamos de certas coisas. Sabemos que na primeira vez que a encontramos, a alma parece saltar em direção a elas. E de imediato sentimos que são velhas amigas. Por quê? Quase que com certeza, porque conhecemos essas almas quando trajávamos vestiduras diferentes e nos encontrávamos em outros corpos, em outras raças. Conhecemos essas pessoas em outras vidas. E quando as encontramos novamente, embora nenhuma de nós se recorde, a antiga afeição ainda passa de uma alma para outra e nos tornamos amigos muito rapidamente. Gostar muito de uma pessoa numa vida ou odiar muito uma pessoa cria um vínculo. Esse vínculo é capaz de nos levar em direção a essa pessoa numa outra vida. Então vamos gostar muito das pessoas e vamos odiar pouco, porque as pessoas que a gente odeia é melhor não as encontrarmos de novo. Se alimentarmos o ódio, vamos encontrá-las de novo. Então é melhor deixar para lá e tudo bem, para que a gente se livre de uma vez por todas, né? Nem que o motivo não seja altruísta, seja egoísta, então vamos odiar menos, né? Porque isso traz sérias implicações. Outras vezes podemos encontrar alguém que não nos atrai, podemos até nos sentir repelidos. Novamente, em termos remotos, estivemos juntos e um poder
e um pode ter prejudicado o outro. Em tais casos, é mais sábio não estreitar relações com tal pessoa e ao manter distância para que esse sentimento não se acentue, pensar carinhosamente nela continuamente. No próximo encontro é possível que o sentimento de carinho tenha superado em força a antiga aversão e haja espaço para a amizade. Ele já tenta dar um outro truque, né? Olha, vamos pensar com carinho, quem sabe dá certo. Todas essas coisas são perfeitamente científicas. E se neutralizamos uma força com a outra, em um dado momento, chegamos a uma condição de estabilidade, como na mecânica do plano físico. O mundo espiritual é superior e mais sutil, e vibra muito mais rápido que o físico. Mas obedece às mesmas leis gerais, apenas com pequenas modificações necessárias à troca de substâncias. Em geral, quando nos encontramos desse modo com alguém que já tínhamos conhecido antes, é provável que o antigo sentimento reavive-se. Ele está lá nas duas almas, porém a vinda para o plano físico parece com frequência ser praticamente impossível até que alguma sugestão desse plano reviva a antiga recordação e a vincule. Não posso dizer exatamente que o encontro a restabeleça, pois os dois corpos físicos não se conheciam nestes e não tiveram qualquer outro prévio entre si, contato prévio entre si. Mas o rompimento do véu do renascimento, e assim as almas são capazes de reaver sua comunicação nesse nível inferior através de seus corpos físicos. É a mesma temática. E agora então a última parte desse capítulo de hoje, que é a consciência interior mais ampla. Mencionei a recordação da alma como sendo o trabalho da inteligência, que é parte dessa alma, através da mente inferior. Mas há outra possibilidade de intuição. Lembre-se que a mente superior, que é a parte própria da alma, ainda pode errar, embora isso seja menos provável do que na mente aqui na Terra, porque teve muito mais experiência, apesar de ainda não ser perfeita. Como não está completamente desenvolvida, pode errar, embora não esteja sujeita a fazê-lo. Mas existe aquela parte superior da alma, que no Oriente é chamada de Buddhi, ou sabedoria intuicional. É possível para ela, às vezes, atravessar e se apoderar do eu subconsciente ao invés do consciente. Há em nós uma consciência muito maior, por vezes chamada de subliminar. Sub, de sob ou abaixo, limen, limiar, que está abaixo do limiar, que não aparece na vida comum. O supraliminar é aquilo que está acima do limiar e sobre o qual, às vezes, julgamos tudo conhecer. Através dessa consciência subliminar, ocasionalmente podemos perceber um toque de conhecimento real, que é certamente correto, pois provém de Atman, e do qual Buddhi é apenas um envoltório ou veículo. Mas mesmo quando o recebemos, podemos interpretá-lo mal, embora provenha do que é divino em nós e, portanto, verdadeiro. Cada homem certamente traz o germe de um corpo intuicional. Avancemos um estágio, conquanto, ao fazê-lo, eu receio tornar o assunto algo incompreensível. Quando alguém atinge a consciência espiritual, que funciona no plano espiritual, ou átmico, encontra uma consciência que é de fato um átomo, e ainda assim é aparentemente o todo. Essa é a condição de São Boaventura. Tentou descrever ao afirmar que devemos imaginá-la como um círculo com seu centro em toda parte e sua circunferência em lugar nenhum. Não é muito auxílio para a mente, e, no entanto, maravilhosamente esclarecedor.
Pode-se ter uma espécie de compreensão intuitiva de sua ideia. Esta é a consciência da união divina que tem sido chamada de Nirvana no Oriente. Você pode partir dessa ideia e imaginar que é você mesmo, que você mesmo inclui muitos outros eus, que este número está crescendo, e que no subplano mais elevado do plano intuicional seria praticamente coextensivo aos nossos mundos. Porém, em tudo isso, embora você compartilhe a consciência dos outros, pode ainda manter-se em si, a fim de ver a consciência alheia como uma coisa separada, sendo condição normal do plano que todas as consciências fundem-se em uma única. Assim temos algo que é muito menos que a condição nirvânica e muito mais do corpo causal. Esse germe está muito pouco desenvolvido no homem mundano comum, que nunca pensou nesse assunto, mas naqueles de nós que já decidiram muito tempo à meditação, que se dedicam há muito tempo à meditação, ele cresceu pelo menos um pouco e é capaz de rápida expansão quando realmente lhe dirigimos a atenção. Ele está tentando aqui fazer duas relações. Uma relação que num corpo, numa consciência acima do intuicional, que é o átmico, ali você tem a própria unidade. Se você tocar com a consciência aquele ponto, você percebe o outro como se você fosse o outro fosse você. Há uma fusão. Porque como você se depara com a unidade, você começa a perceber a unidade, porque a unidade minha, a unidade sua, embora nesse momento existam duas unidades, isso é uma bobagem, porque é uma unidade só. Então, nesse ponto, você começa a ter esses lampejos. E ele comenta uma outra coisa aqui importante, que é o risco do erro da intuição. Mesmo sendo uma intuição, mesmo vindo do alto, quando ela passa pela inteligência para chegar no corpo mental, até ele penetrar no cérebro físico, ela pode ser distorcida. Então a gente tem que ter um certo cuidado, e por isso que ele foi do acredito ao eu sei. Primeiro aquilo fez sentido, agora eu preciso entender se isso de fato tem algum sentido real. Então ele propõe para isso que se experimente em si próprio, seja através da meditação, seja através da pesquisa, para aqueles que são clarividentes que façam isso através da clarividência, para aqueles que fazem viagem astral, que experimentem isso através da viagem astral, para aqueles que fazem isso através de uma percepção própria, interior, ou de uma reflexão que façam essa reflexão, mas que essa crença se torne algo verdadeiro, que ela nasça mesmo de uma experiência, que eu vou do acredito ao eu sei. Esse é, então, o capítulo sobre a alma. O próximo capítulo, que nós vamos conversar na semana que vem, e que eu acho que será com Ismael, não sei, precisamos ver, será o método do progresso humano. Vai sonhar. Eu também acho. É um ser que é um assunto que ele adora. É um assunto que ele adora. O que a gente tem a dizer disso? Muitas coisas. Uma delas, o despertar da mente quântica, ele parte da consciência